Graça e paz para a noiva do Cordeiro, a você que me assiste aí. Aleluia, que o Senhor esteja falando conosco mais uma vez. Esse é o canal Um Deus que Muda a História. E eu separei, como eu já disse, esse canal aí para poder falar desse Deus que tudo pode. E eu gostaria de estar falando mais uma vez sobre um tema interessante, um tema muito forte, que diz o seguinte: Deus se importa comigo? Aí você pode estar se perguntando aí, pode ser esse seu questionamento. E eu quero falar para você também nessa hora de um Deus das coisas simples, ou um Deus das coisas pequenas também. Nós vamos conhecer um pouco mais de Deus através dessa mensagem. E eu queria estar lendo com você, sem perda de tempo, um texto que está em Deuteronômio 29. E eu vou estar lendo e esmiuçando ao mesmo momento. Você tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar junto comigo. Eu vou estar lendo e esmiuçando para a gente ganhar tempo, amém? E diz assim, começa no versículo 1 do 29, que diz assim: Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então, para a gente entrar aqui no assunto, Deus havia tirado o povo, do Egito, escravos na mão de Faraó. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver isso. E agora Deus ordena a Moisés que faça uma aliança com o povo, uma nova aliança. Eles estavam na terra de Moabe e Deus pede que Moisés faça aliança com o povo. E agora que a gente vai falar dela. No versículo 2 de Deuteronômio 29, diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tende visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos, a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais grandes e maravilhas. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, Moisés lembra da situação que eles passaram, escravo lá, com Faraó. Deus tira o povo lá através de Moisés. Ele vem caminhando no deserto, o Senhor dá vitória a eles sobre tudo quanto é povo que eles passavam. E Faraó vem atrás dele, e Deus manda Moisés tocar com cajado no mar. O mar se abre, o povo passa, Faraó vem com seus cavalos e submergido ali pelo mar. Tudo isso Moisés lembra o povo. Só que até esse momento aqui, embora Deus tivesse feito muitas coisas na vida do povo, o povo não havia entendido ainda o que Deus tinha feito. Eles estavam vivendo uma liberdade, porque Deus havia tirado eles da escravidão na casa de Faraó, tinha provido alimentação no deserto, não faltava pão, não faltava o alimento. E é sobre esse Deus que eu quero falar, um Deus das coisas pequenas, um Deus que se importa com as coisas simples, como eu já disse. E até aquele momento, no versículo 4, vamos ver que Deus não tinha dado a eles ainda um coração para entender os milagres que Deus havia feito. Ou seja, eles não tinham recebido isso ainda de Deus. E essa aliança que Deus faz com ele aqui, e Deus me revela nesta hora, é a aliança de um novo coração, um coração que entende as coisas que Deus fez, um coração voltado para Cristo. E Moisés começa a falar ao povo. E Moisés lembra do que Deus havia feito. E o versículo 5 diz o seguinte: E 40 anos nos fez andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceram o vosso sapato no vosso pé. Imagina você andar no deserto durante 40 anos,
Para você andar aqui no Rio de Janeiro, andar aqui, eu, por exemplo, que moro aqui no Rio de Janeiro, você para andar aí no teu estado, até mesmo só no teu bairro, durante 40 anos com o mesmo sapato, com a mesma calça, é muito difícil, né? Com a mesma roupa o tempo todo é muito difícil. A gente quer comprar roupa todo fim de semana, se bobear. A gente quer trocar de roupa direto, renovar o guarda-roupa. E Deus fez esse milagre nesse povo. Quem está no deserto não tem condição das coisas. Não tem condição de nada. Deserto aponta para lugar de tratamento de Deus. O deserto é a escola do Senhor. Deus levou esse povo aqui para a escolinha e tratou com eles. E eles não haviam entendido porque Deus havia dado esse coração a eles para não entender. Talvez você não tenha compreendido muitas coisas de Deus porque Deus não te deu ainda. Porque ninguém vem até o Senhor se Ele não permitir. Aleluia. Tem um texto que está em Ezequiel 36, de 26 a 30. Diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então ele está falando aqui em Ezequiel 36, do 26 em diante, 26 até o 30, que ele vai dar um coração novo para você, um coração novo para mim, e vai pôr dentro de nós um espírito novo. Talvez você está reclamando por alguma situação da sua vida aí, e está se esquecendo de tudo aquilo que Deus fez, mas Deus te dá um coração arrependido nessa hora, para a glória do nome dEle. Aleluia. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus vai trocar esse coração teu. Talvez a situação que a gente está vivendo aí tenha levado muitos de nós a ter um coração ingrato, mas Deus vai arrancar do nosso peito o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. E ele continua: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis o meu juízo e os observeis. Talvez você não tenha conseguido caminhar. Rogério, para mim ser crente não dá, andar na casa de Deus não dá. Mas quando Deus tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne, Ele vai pôr dentro de você o Espírito dele. Agora esse Espírito aqui com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus dentro de você, na tua vida, junto com esse seu Espírito de vida, Espírito humano, como eu já falei. Mas esse Espírito de Deus em você, você empossado dele, você vai conseguir guardar o estatuto, andar no juízo de Deus e observar as leis do Senhor. E o versículo 28 ele diz: Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Depois que você receber o Espírito de Deus, Deus vai livrar você, Deus vai me livrar de toda a imundícia. Aleluia. Aleluia. E vai me fazer prosperar, como o texto diz. O motivo de toda a escassez que está existindo, volto a dizer, falo muito isso, no Brasil, no mundo afora, é porque o povo de Deus tem deixado de se voltar para Ele. O povo de Deus tem deixado de buscar o Senhor, tem deixado de acreditar nele, porque tem endurecido seu coração para as palavras de Deus, tem endurecido seu coração para as coisas de Deus, para os planos de Deus, para os projetos de Deus na sua vida. E tem se tornado muito lógico. E tem visto as coisas pela lógica. E isso tem frustrado e atrapalhado a sua vida. Aleluia. Aleluia. E ele lembra o povo: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Ou seja, andou tranquilo, né, como eu já falei, e Deus os guardou. No versículo 7, no versículo 6 agora: Pão não comeste, vinho e nem bebida forte não bebeste, para que vós soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quebrou os conceitos de alimentação, o conceito de sobrevivência com aquele povo também. Olha só, eles não comeram pão, nem beberam vinho e nem bebida forte durante 40 anos. Lembrando que eles entraram nessa situação porque eles murmuraram contra Deus, né? Reclamaram da alimentação, reclamaram da situação que estava passando. Eu quero dizer para você: não reclame, mas glorifique a Deus,
em qualquer situação que você estiver, porque Ele tem um propósito em tudo na sua vida. E eles não comeram pão, ou seja, na mentalidade deles, quando eles saíssem da casa de Faraó e não comessem pão, eles iam morrer de fome. E Deus mandava um maná, né, de cordonizes, Deus sustentava ele de outra forma. A nuvem, né, cobriu o sol, se nós formos ler, nós vamos ver, durante o dia, né, para que o sol, no sol do deserto é muito escaldante, para que o sol não matasse o povo, não atormentasse eles, né? À noite a sarça ardente queimava ali. Imagina que Deus está dizendo que fez tudo isso perante os olhos dele, e eles não perceberam que era Deus o tempo todo. Deus tem feito, está fazendo muita coisa na tua vida e talvez você não tenha conseguido enxergar. Mas Deus te abre os olhos nesse dia, nessa noite aí que você está vendo esse vídeo, nessa tarde. Deus abre os teus olhos. E Ele diz, eu ainda estou fazendo uma grande obra na sua vida. Neemias 6, no capítulo 3, se eu não me engano, né? Essa obra, você está fazendo uma obra e você também está em obra. Deus não parou de fazer obra na tua vida. Aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel e justo para terminar, te diz o Senhor. O versículo 7 diz o seguinte, vindo, pois, a este lugar, Seom, rei de Herbon, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós o ferimos. Vários reis se levantaram, vários povos se levantaram contra Israel, e foram feridos por Israel e desbaratados por Israel. Ninguém conseguia parar. O povo, os reis e o povo costumavam dizer que Israel é um povo que vinha varrendo a terra, se você ler. Aleluia. Eles colocavam o ouvido assim na terra, assim, né, assim como os índios faziam, e escutavam, vinha aquele barulho, e eles sabiam que era muita gente que estava vindo ali. E ninguém podia parar aquele povo, porque Deus havia decidido dar a vitória, embora eles tivessem desobedecido. Mas Deus tratou com eles, e Deus está tratando com você. E no versículo 8 diz, e tomamos a terra e a demos por herança aos Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Tinha uns povos que recebiam, o povo de Israel recebiam eles, e eles pegavam as heranças do povo que eles guerreavam, que Deus dava vitória, e davam a esses povos. Eles foram usados para abençoar também vidas no deserto. Olha aí, você pode ser usado para abençoar também vidas nessa situação que você está. Talvez você não tinha tempo para estar pregando o evangelho, para estar falando de Deus, não tinha tempo para ouvir Deus, pode ser o teu caso, e agora nessa situação você está aí agora diante desse vídeo ouvindo o Senhor falar com você através da palavra dele. E Deus vai o fazer crescer por causa disso. Aleluia. E no versículo 9 diz, guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Ou seja, guarda a palavra dessa aliança que Deus está fazendo com você, te dando um coração novo. Aleluia. Porque nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, como disse o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi isso que o salmista fez, é isso que nós devemos fazer. Vou colocar esse versículo no final do vídeo. E eles não dependeram de vinho nem de bebida forte. Quero voltar um pouquinho no versículo 6 de Deuteronômio 29. Não dependeram de pão, porque eles achavam que dependiam do pão para viver. Eu quero dizer que você depende do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Pão significa a palavra de Deus. Pão significa se alimentar de Deus na Escritura. Aleluia. Eles estavam acostumados com aquele pão lá, que alimentava a carne, mas Deus estava usando Moisés para falar com eles que eles dependiam do pão da vida, que era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para soubesse que eu sou o vosso Deus, para que conhecesse a Deus. Não dependeram de bebida forte. Eles bebiam muito, né? E Deus tira eles vão para o deserto, eles não bebem mais. Talvez você tenha usado do álcool, daí, né? Volta a dizer, da droga, e para poder livrar você de alguma situação da sua vida. O álcool tem sido seu escape, a droga tem sido seu escape, mas você não depende disso para viver. Você não depende disso para ser feliz. Não depende. Você for ver o vídeo do meu testemunho, você vai ver isso também. Você não depende disso para ser feliz, para viver. Você pode viver sem isso. Porque se Deus te chamar, se Deus te escolher, você pode viver sem isso.
E eu quero dizer que Deus tem te chamado, tem te escolhido nessa hora. Aleluias. Aleluias. E estavam todos perante o Senhor, no versículo 10, os cabeças da tribo, os anciões, oficiais. E Deus, os meninos, né? Todo aquele que tinha sido chamado, estavam perante ao Senhor e perante Moisés. Aleluia. E no versículo 12 aqui ele fala, para entrar na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco. Estavam todos reunidos. Moisés chama a atenção do povo ali. Para que hoje, versículo 13, te confirme por seu povo e ele te seja por Deus. Aleluia. Talvez você esteja vivendo aí, mas ainda não conhece Deus e não se sente povo ou filho de Deus. Mas hoje, diz o Senhor, o Senhor pode fazer povo dele. E olha só que interessante, ainda o versículo 13, como tem dito e como jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Você é descendência de Abraão. Nós somos descendência desse povo aqui que Deus se livrou do Egito. Nós somos a continuação da glória de Deus. Louvado seja Deus. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento. Olha, presta atenção nisso aqui. Rogério, isso aconteceu com o povo do passado. Isso não tem nada a ver comigo, mas olha só. Eu estou lendo aqui, Jesus Cristo não tinha vindo ainda, era a época da lei, estou em Deuteronômio. Mas olha o que o texto diz. Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor, nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Veja que Deus usa Moisés, Deuteronômio 29, para falar de mim e de você. Aqueles que estavam em pé ali, naquela hora ouvindo ele falar da lei do Senhor, e aqueles também que não estavam, que somos nós, e o assunto é fechado aí. É o versículo 15 do 29 de Deuteronômio. Com aqueles que estavam lá e com nós que não estávamos lá, Deus fez uma aliança. Ele fez essa aliança que eu li, Ezequiel 36, de pôr em nós o coração de carne, como eu já falei. Ele fez essa aliança, era uma promessa de Ezequiel aqui, era uma promessa para nós, para o povo de Deus. Não só para o povo do passado aqui, mas para o povo do presente. Eu e você que estamos aqui hoje. Você que está assistindo esse vídeo. Aleluia. Ele fez uma aliança conosco. E essa aliança não pode ser quebrada. E ele continua, versículo 16, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações. E ele continua. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E viste as suas abominações e os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. O Senhor estava falando que aquele povo não deveria se desviar a outros deuses, a não ser o Deus que morreu ao terceiro dia e ressuscitou, mas que eles servissem a Deus, que você sirva a Deus, a Jesus Cristo, de coração, nesse tempo que se chama hoje. Que você se volte para esse Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Esse povo deveria se voltar para Deus que havia feito um milagre na vida deles. Mas não só isso, se voltar para um Deus que tinha se revelado a eles, não só fazendo milagre, mas dando vitória a eles no curso da sua vida. Aleluia. E ele fala que não deveria haver, na parte B do versículo 18, para que não haja entre vós raiz de fel e absinto. Fel e absinto eram duas ervas amargas, difíceis de beber. Fel significa também a bíris, é o líquido que o nosso organismo tem para poder dissolver os alimentos. E Jesus fala com eles, nessa trajetória de vocês só somaram amargura no coração de vocês. Aleluia.
Mas vocês têm que deixar esse comportamento de amargura do seu coração. E isso vai apontar para o comportamento, sentimento ou estado de espírito que denota amargura. Eles estavam amargurados, talvez lembrando das coisas do passado e da vida que eles tinham e agora a vida que eles estavam, embora Deus havesse feito uma promessa. Mas Deus é fiel e justo para cumprir a promessa que Ele fez na tua vida, digo mais uma vez. E a raiz que estava no coração deles era amarga, eram lembranças ruins, não conseguiam guardar nada bom do Senhor. Esqueceram da escravidão que tinham na vida que eles levavam e agora estavam também culpando Deus. Raiz de amargura no seu coração. E eles não podiam ter isso para com Deus, era para ter um coração grato. E Deus, através de Moisés, estava trocando o coração deles e Deus está trocando o teu coração também. Está te dando um coração grato. Se volte para o Senhor. Ora a Deus, peço para que Ele coloque um coração grato dentro de você. Aleluia. Aleluia. E ele fala, eles eram exemplo, eu sou exemplo para nações, você é exemplo para quem te escuta, para quem te ouve. E ele continua no versículo 19, e aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedeira. E alguém escutasse eles falando disso, mas isso está errado, e eu não concordo com isso, eu não faço isso, mas eu acredito em Deus, mas eu não quero saber disso, saber daquilo. E as pessoas escutassem isso e pegassem como exemplo e se desviassem de Deus. Terei paz ainda que anda conforme o parecer do meu coração. Você não vai ter paz se você andar conforme o parecer desse coração teu ingrato. Você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Mas você precisa receber esse coração novo da parte de Deus. Aleluia. O seu coração, esse coração seu do homem é um coração enganoso. Não ande segundo o curso do teu coração. Você não vai ter paz se andar segundo o curso do teu coração. Se andar segundo os seus pensamentos. Você não vai ter paz. Aleluia. Ande segundo aquilo que Deus propôs para você, aquilo que Deus tem falado no teu coração, aquilo que Deus tem usado os profetas dele para falar para você, você vai ser bem sucedido nessa terra. Aleluia. Eles queriam andar segundo o curso do teu coração. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso... Não. Mas tem que se colocar debaixo da presença de Deus, porque seu coração é enganoso. Aleluia. Deus preparou as boas obras para que você andasse nela. Deus preparou o caminho perfeito para que você andasse nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. 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 Em Mateus 27, 34, o texto vai dizer que deram a Jesus uma mistura de vinho e fel para ele beber na crucificação. Mas ele, provando, rejeitou. Olha, tentaram implantar, se eu posso colocar assim, essa raiz no coração de Cristo. Isso aqui pode significar também eles querendo dizer para Cristo, mais uma vez, que aquilo não valia a pena e mostrar para ele o que ele ia passar. Mas Cristo resolveu pagar o preço pela minha e pela sua vida. Portanto, se coloque-se diante da presença dele. Coloque-se no centro da vontade do Senhor, teu Deus, para a tua vida. Eles tentaram, quiseram que Jesus provasse aquilo e fizesse uso daquilo. Mas Jesus estava na companhia de Deus naquela hora, na companhia do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio que esse louvor se cumpriu, no antes e depois de Cristo na minha vida. E eu trabalhava num sítio, né? Saí da vida das drogas, fui trabalhar num sítio. E trabalhei nesse sítio 3 anos. Até que chegou um momento, né, de Deus mudar meu cativeiro, mudar minha história. Porque Deus quis fazer assim, eu havia colocado na mão dele que eu queria uma profissão, eu queria fazer uma oração em silêncio a Deus, né? Um homem, ninguém ouvia, que eu queria uma profissão, queria
casar, né? Isso antes de eu ser evangélico. Antes de eu ser evangélico, eu quero dizer que Deus te ouve. Seja você de qualquer raça, sabe, de qualquer povo, Deus te ouve. E eu trabalhava nesse sítio, como eu falei, e comecei a orar a Deus para que Deus mudasse meu cativeiro. Minha esposa estava orando muito a Deus a esse respeito, muito mais do que eu. Deus ouviu a nossa oração, né? Deus ouviu. A minha esposa é muito minha ajudadora, me ajuda muito. E eu saí de lá, desse sítio, e vim morar num bairro chamado Vila Olímpia, onde eu moro até hoje. E eu vim morar num cômodo com banheiro. Era um cômodo com banheiro. Cheguei, os matos estavam muito grandes, né? Foi através do meu irmão, que hoje dorme no Senhor. Deus usou a vida dele para me abençoar. Como você sabe, caseiro não tem muito direito. Caseiro não tem muito direito, né? Indenização, essas coisas. Então, eu peguei só meu salário mesmo, do mês, e férias. Um pedaço das minhas férias, que férias a gente tem. E eu comprei, só pude comprar umas telhas, né, usadas, bem usadas, telha Brasilite, e construí um cômodo com banheiro para eu ficar com meus filhos. Era eu, minha esposa e meus 2 filhos até então, o Gênesis e o Jonathan. E eu morei nesse cômodo, tenho orgulho de falar isso, não estou falando mal de quem mora no cômodo com banheiro, estou falando que Deus tem mais para nós, basta a gente buscar dele. E eu me lembro que um dia deu um vento muito forte, arrancou as telhas da minha casa. Choveu e ventou muito forte, arrancou todas as telhas da minha casa. E eu falei, meu Deus, desempregado, como que eu ia fazer para comprar outras telhas? Como é que eu ia fazer sem emprego? Como é que eu ia fazer? Como é que eu vou fazer, Deus? E eu entreguei na mão de Deus. O vento arrancou a telha, eu protegi meus filhos, eu tinha um sofazinho. Eu sentei, botei os braços em cima do meu filho, assim, dos meus 2 filhos. Minha esposa não estava em casa. E aquele vendaval, aquela telha espatifou, né? Caindo em cima dos meus filhos ali. Minha esposa estava em casa, estava junto comigo. Eu protegi, nós protegemos as crianças ali. E, sabe? E arrancou as telhas todas. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para comprar as telhas? Elas estavam velhas, mas até então elas estavam me servindo. E elas tinham uns buracos nela, nas telhas, um buraco. E quando chovia, a água pingava goteira por ali. Mas era aquilo que eu tinha. Apresenta ao Senhor aquilo que você tem, porque Ele vai te fazer prosperar. E o que aconteceu? Essas telhas que se quebrou, que o vento arrancou tudo, eu saí na rua, orei a Deus e saí na rua, Senhor, como é que eu vou fazer? Essa chuva foi à noite, deu aquele temporal, depois passou, tive que me ajeitar daquele jeito mesmo. E pela manhã, quando foi umas 9 horas da manhã, eu fiquei bastante tempo acordado e levantei umas 9 horas da manhã. Eu saí no portão, eu falei com Deus, orei a Deus, entreguei na mão dele e saí no portão. Falei com Deus, Senhor, eu preciso de... Aí eu contei, Senhor, 16 telhas me quebrou as 16 telhas aqui. Como é que eu vou fazer? Fiz a conta de quanto dava, não tinha nem o valor, nem a metade do valor tinha. E quando eu saí no portão, e tinha um vereador, que era um vereador na época aqui, não lembro se era candidato ou se era vereador, no meu bairro. Ele vinha vindo com um carro com aquela carroça atrás, né? Um reboque atrás, assim, com a carroça. E eu chamei ele, fiquei parado frente ao portão, eu vi ele vindo com a telha e conheci. Aí eu cheguei e falei com ele, poxa, não tem umas telhas dessas daí não, tem umas telhas sobrando não. Aí ele falou assim, olha, só sobrou essas, só tem essas daqui. Eu já dei para um povo aí que o vento tinha arrancado o telhado de mais pessoas. E ele falou assim, só tem essas daqui. Eu distribuí para o povo. Aí eu falei assim, não, tá bom, essas daí mesmo, vai me servir.
E quando eu peguei as telhas, pela misericórdia de Deus, tinha 16 telhas. 16 telhas, as 16 que eu precisava. Né? Ao primeiro momento aquilo me trouxe um certo pavor quando minhas telhas foram arrancadas. Eu fiquei sem entender. Deus meio que fez um rebuliço na minha vida, Deus movimentou. Deus está movimentando as águas a teu favor. E tudo que você aparentemente pensa que perde no reino dele, ele te dá em dobro. Você não perde nada por seguir e servir a Jesus. Você tem que tomar a decisão de deixar todas as coisas e segui-lo, porque ele vai fazer milagres muito maiores na tua vida. E tinha aquelas telhas ali, quem você me fala, Deus é ou não é o Deus das coisas pequenas? Foi ele que fez isso na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu fiz um alicerce grande na minha casa depois que Deus me ajudou e eu construí. Eu tenho 2 casas hoje. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Aleluia. Eu estava desempregado, né? Quando eu saí do sítio, não tinha auxílio-desemprego. Estava desempregado. Eu orei a Deus para que Deus abrisse uma porta para mim. Então Deus me escutou. Deus me ouviu. Eu quero dizer para você que Deus te ouve. E quando foi um dia, estava na época que a plataforma P47 estava no Cais do Porto. Eu trabalho nessa área hoje. E eu assisti o comercial de televisão. E nessa aí minha esposa não estava em casa. Nem minha esposa nem meus filhos estavam sozinhos. Eu estava sentado nesse sofá, já com as minhas telhinhas novas, falando com Deus. E eu pedi a Deus. E Deus falou, olha, eu vou mudar teu cativeiro, eu vou abrir uma porta de emprego para você. Falou audivelmente comigo, sozinho, na sala. Daqui a pouco passa o comercial da P47 na televisão, a plataforma parada, ela ia ser convertida no Cais do Porto, perto da rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, no estaleiro Cais do Porto. Aí eu assisti o comercial, vi a plataforma e Deus falou, vou te colocar aí que você vai trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar com pintura, né? Fazer pintura no sítio onde eu estava, pintura predial. Tanto que hoje eu faço pintura predial, né? Ou arquitetônica e pintura industrial. Eu sou mestre em inspeção de pintura hoje. E o Senhor Jesus falou isso comigo e cumpriu. Um dia passou aquele dia lá, eu estava limpando meu quintal, e chegou um amigo e falou para mim, ô Jé, você está desempregado? Você quer trabalhar? Não quero assim, ó, tem uma vaga para você, mas é uma firma de obra. Eu falei, não, tudo bem. E fui trabalhar. Entrei na empresa. Não a que Deus queria me colocar ainda, mas Deus, ele toma caminho na nossa vida e ele nos guia, ele nos dá direção. E eu fui trabalhar nessa empresa, CP2 Engenharia. Posso citar o nome dela aqui. Isso foi em 2003. CP2 Engenharia. Aí, cheguei nessa empresa para trabalhar, tinha 100 funcionários, mais ou menos. E fizemos a obra em Alcântara, Botafogo. Se você mora por aqui pelo Rio, você vai saber. Em Alcântara, Botafogo, no Arsenal da Marinha. Eu pegava Alcântara e ia para Botafogo, que lá é o Arsenal da Marinha, do Brasil. E fizemos essa obra lá. Um dia eu estava colocando Biflex, tipo um piso de chão, nessa obra. E chegou um tenente da Marinha e Deus usou ele e falou tudo que havia me falado quando eu assisti o comercial de televisão. Falou para mim, eu falei que ia mudar o teu cativeiro, eu vou mudar teu cativeiro, eu vou abrir uma porta para você. Não é essa. Eu vou te levar aonde você me pediu. Eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida. E eu estava lá, recebi aquela palavra, um tenente, ele tirou o chapéu, né, que é a parte da farda, e cheio do Espírito de Deus, e falou comigo, eu trabalhando. E nós fomos transferidos. Até então não sabia para onde. O dono da obra falou assim, olha, essa obra aqui está terminando, mas vocês vão para um outro lugar. Você não vai ser mandado embora não. Eu vou dispensar alguns, Rogério, melhor dizendo, mas você não vai ser dispensado não. Você vai com a gente para outra obra. Olha só, segunda-feira você se apresenta. Isso era uma quinta-feira,
e ele falou, olha, numa segunda-feira você se apresenta lá no Cais do Porto. Ah, fica onde? Aí me deu o endereço lá e tal. Eu vim, peguei o ônibus aqui em Magé e fui na segunda-feira. Numa segunda-feira do ano de 2003, não me lembro o mês que foi. Mas tem isso na minha carteira de trabalho. E eu fui, me apresentei, e quando eu entro dentro do Cais do Porto, que eu estou adentrando naquele lugar, que eu levanto a cabeça, eu vi a P-47 parada do jeito que eu vi no comercial da televisão. Aleluia! Ela estava parada do mesmo jeito que eu vi no comercial. E Deus bradou no meu coração. Eu te falei que eu ia mudar a tua história, que eu ia te abençoar. Eu comecei a querer falar em mistério lá. Você que é pentecostal e sabe. Eu estava num ambiente que eu não poderia fazer. Adentrei aquele local. Mas eu me segurei no espírito ali, dei uns pulos, brado ainda. A ponto de alguém me perguntar, o que está acontecendo com você? Eu falei, nada não, porque eu estou muito feliz, é por isso. Né? E pude contar depois mais de perto para esse amigo meu, grande amigo meu. Trabalhei no galpão onde ficariam os escritórios das empresas que iam fazer reforma na P-47, né, no ano de 2003. Aí foi mandado o pessoal, mais uma galera foi dispensada, né, foram para outros lugares, gente mais antiga na empresa. E o engenheiro dessa obra falou para mim assim, rapaz, eu não posso te mandar embora, cara. Eu não posso. Ele falou desse jeito. E ele chamou, falou, peraí. A obra estava terminando, peraí. Eu estava lá trabalhando ainda, a parte da tarde, no outro dia a gente não viria mais. E ele falou assim, peraí, eu vou tentar um negócio aqui para você. E chamou o representante da Cortez Pintura Industrial, por nome Oscar Mikami, o japonês. E falou para ele, só tem vaga aí onde vocês estão trabalhando aí, fazendo essa pintura. Aí ele falou, o japonês falou, depende. É para quem? Aí ele olhou para mim, é para ele aqui. E eu estava fazendo serviço de pintura lá, trabalhando, esse japonês sempre passava e ficava me olhando ali, olhava para mim muito, dava bom dia, me cumprimentava, falava que o serviço meu estava ficando bom, eu estava fazendo rota de fuga, quem trabalha com pintura vai saber, demarcando rota de fuga. E ele falou assim, para ele tem. E eu saí daquele dia da empresa CP2 Engenharia. No outro dia mesmo, já fui para... Ele ligou para a empresa, para a Cortez Engenharia. Já fui lá e já marcaram exame, eu fiz exame e fui trabalhar na P-47, na plataforma. Que Deus me mostrou no comercial de televisão. Sabe, é o Deus que se importa com a coisa simples, se importa se você veste, se você come. Quantas vezes já passei por necessidade, por luta, e Deus usava as pessoas para me abençoar, trazendo uma cesta básica para mim, trazendo compra. Deus é muito maravilhoso, Ele se importa com você. Fique firme na presença dEle, Ele muda a tua história, muda o teu cativeiro. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus queria me dar telha nova, né? E arrancou as minhas antigas. E a minha visão era, caramba, e agora tudo acabou. Não. Você está passando uma situação difícil aí. Deus quer mostrar a você coisas novas no reino, diante da presença dEle. Glorifica o nome dEle. Fale em línguas com Ele. Talvez você tenha se desanimado, mas se você dobrar seu joelho agora, Deus há de renovar suas forças. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu falei do deserto, Deuteronômio 29. Deus sustentou aquele povo no deserto. Deus é poderoso, Deus está te sustentando ainda também. Ele é o mesmo na tua vida ainda. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu cresci profissionalmente, cresci. Eu me lembro que eu estava trabalhando nessa plataforma e Deus foi fazendo muito milagre na minha vida. Eu pude ganhar almas naquele lugar para Jesus. Quanta alma eu ganhei. Eu tenho um amigo que ele, além de eu ganhar, se tornou muito amigo meu amigo até hoje. O William Carneiro. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai postar no comentário aqui. Eu ganhei ele, evangelizei ele anos indo na van para trabalhar, vindo do trabalho no ônibus, na van. Evangelizei ele 1 ano direto, mais de 1 ano. E ele é um grande homem de Deus hoje. Deus mudou a história dele, da vida dele também. Eu me lembro que eu estava nesse estaleiro, já vou fechar meu testemunho. E
Não havia possibilidade de classificação, porque aumentaria salário. E a gente foi prestar serviço, essa Cortez Pintura Industrial foi prestar serviço para a Tecnica, que havia pegado a empresa da Petrobras. E eu comecei a orar a Deus. Eu estava 7 meses lá, que agora pedi a Deus, Deus falou que ia me dar vitória. Eu falei, Deus, eu preciso melhorar, eu estou fazendo construção, preciso ser mais útil na tua obra. E Deus ouviu minha oração ali e falou, Deus falou comigo de uma noite, né? De uma noite para o dia, assim, eu vim para casa, vim descansar. E Deus falou, olha, amanhã você vai chegar lá e você vai profetizar a tua classificação. E não só tu, mas a de todos os funcionários que estão lá. Quem acreditar no que eu vou falar através da tua boca, vai ficar lá e vai receber. E quem não quiser vai perder a bênção. E é assim que você vai dizer. Eu levantei pela manhã, fui para o trabalho, saía de casa 4h30, 5 horas da manhã. E eu falei, caramba, eu estou ficando muito abusado. Eu falei desse jeito, como é que Deus vai... Tanta gente para Deus usar, cristão, lá Deus vai querer me usar logo para falar ainda mais isso. Será que isso não é só um interesse do meu coração? Senhor, ministra no meu coração se eu estou enganado. E Deus falando comigo, eu estou falando com você, sou eu que estou falando com você. E para resumir, cheguei no outro dia lá, me escondi, porque ele chamava as pessoas para orar, e eu orava praticamente todo dia, eu me escondi. E o Marcelo, um grande amigo meu, operador de jato, ele era líder lá, e ele falou assim, na hora da oração, teve o DDS na hora da oração, falou, vou chamar o irmão Cabelinho para orar, que o pessoal me chama de Cabelinho, até hoje. E quando eu vim para orar, com aquele temor, saiu a profecia. E eu disse tudo quanto Deus havia me dito. E eu falei, quem acreditar nessa promessa, na palavra de Deus, vai viver o milagre. E quem não acreditar vai perder o milagre e vai se arrepender. E eu pude profetizar aquilo que Deus tinha mandado eu falar. Eu disse, nós vamos ser classificados. E as pessoas olharam para mim, né? Líderes, homens grandes olharam para mim assim, como quem dissesse, isso não é possível. E Deus falou, dá o prazo, é 1 semana. E eu falei, Deus manda eu dizer mais ainda, vai ser 1 semana. E Deus vai realizar esse milagre. E ali tinha muita gente, né, de diversas religiões, não tem nada contra a crença de ninguém, mas Deus honra o profeta nessa terra. E eu, quando falei isso, eu dei o prazo de 1 semana. E quando foi passando aquela semana, eu orando ao Senhor, o povo me olhando assim, olha, como quem diz, me cobrando, você profetizou, você falou, hein? Você falou que Deus tinha falado, não é assim que funciona? Mas se Deus te mandar, te impulsionar a falar no teu coração, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te falou. Aleluia, porque Ele é poderoso. E eu pude chegar nessa... Passou a segunda, terça, quarta, quinta. Ali tinha mais de 1.200 homens trabalhando em cima de uma plataforma. Na corte, só na Cortez de Engenharia tinha 800 homens e eles presenciaram aquilo ali, porque o DDS era para todos ali. Foi um DDS geral. Não foi um DDS de grupo, mas sim um DDS geral. Porque existe o DDS, o diálogo de segurança para um grupo pequeno, dos seus encarregados, e existe um DDS geral. E foi um DDS geral, que era toda segunda-feira, que eu falei. E quando chegou na sexta-feira, eu vim andando assim, em direção ao almoxerifado, para poder pegar uma ferramenta para trabalhar. E quando eu estava chegando, vinha subindo uma representante da empresa Tecnica, e vinha vindo o representante da empresa Cortez. E quando eu estava chegando na escada, assim, se encontramos nós, assim, a representante da empresa, a representante da minha empresa, conversando com outros, e ela falou assim, olha, vocês estão pagando os ajudantes que tem aqui como profissional, ganhando dinheiro deles como profissional, melhor dizendo, vocês estão ganhando dinheiro aqui da nossa empresa, contratando ajudante como profissional e pagando eles como ajudante. Isso não vai acontecer mais, eu sei de tudo, estou com a lista aqui na minha mão. E outra coisa, dessa semana agora em diante, vocês vão ter que classificar todos esses que estão aqui, eu não quero que mande ninguém embora, mas vocês vão ter que classificar todos esses que estão aqui como profissional. Porque eu estou com o nome deles todo aqui, pegou a lista assim, o vento pegou na lista na beira do mar, era uma lista enorme. E eu quero te dizer o seguinte, todos fomos classificados, não só eu, mas todos que estavam comigo ali.
Aleluia. Você, a sua vida significa um barco. Quando você for abençoar todos que estão à sua volta, dentro desse barco com você, a sua família, os seus amigos vão ser abençoados também, porque Deus, quando derrama bênção, Ele derrama bênção sem medida. Mas se é tempo do deserto, glorifica a Deus. Naquele momento ali, muitas pessoas que estavam ali, na semana anterior, quando eu profetizei, eles continuaram brigando. E todos que iam discutir, brigar e falar disso, eram mandados embora. Eram demitidos. E muitas pessoas foram demitidas e deixaram de receber a bênção, porque saíram do caminho do milagre. Saíram daquilo que Deus havia preparado para eles ali. Deus o queria abençoar, Deus queria abençoar Israel, como eu já falei, mas o coração deles estava duro para as coisas de Deus. Talvez você tenha tido um coração duro, abra seu coração. Receba em nome de Jesus o coração de carne, que sai esse coração de pedra de você. E eles deixaram de receber, eles saíram do caminho de um milagre material, porque eles não escutaram o que eu falei, na qualidade de profeta de Deus ali, e saíram do caminho do milagre. Aleluia. E a gente não escuta as palavras de Deus também, e sai do caminho do milagre, da salvação, da vida eterna, e perde todas as coisas. Está no caminho de Deus, buscando o reino, como a palavra diz, buscar primeiro o reino, toda a minha glória, toda a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus incentiva os discípulos a fazer assim. Ele quer acrescentar as coisas na tua vida, com certeza, Ele disse que faria isso, mas você tem saído, tem se desviado do caminho do reino, e as coisas se tornaram escassas para você. Se torna escassa para nós quando nós fazemos isso. Eu te falo, se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor nessa hora. Aleluia. Se volte para Deus nessa hora. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Se volte para o Senhor. Continue no caminho do milagre. Que Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Você está vivo ainda. Não acabou. Sua história não acaba por aqui. Esse é um Deus que muda história, como eu já falei. E Ele está escrevendo um roteiro na tua vida. E depende de você passar por isso. O roteiro da história de Deus, ele tem coisas escritas que às vezes as pessoas olham e não entendem, mas se coloca na presença do Senhor Jesus. Se coloca na presença do Senhor Jesus, que Ele há de fazer você entender os propósitos dele na tua vida. Eu quero fechar ainda lendo com vocês, aleluia, Salmos 139. É o Salmo de Davi, que diz o texto, Salmo de Davi para o cantor mor. E ele fala que o Senhor conhece ele. Olha que coisa linda. E o Senhor te fala assim nessa hora para você. E Davi tinha essa certeza. Ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Aleluia. É desse Deus que eu estou falando, que te sonda, te conhece, conhece seu deitar e o seu levantar, e quer te dar muito mais do que aquilo que você possa pedir ou pensar. Você tem buscado só emprego, talvez tenha olhado só para as mãos de Deus, mas Ele não quer só abrir a mão para você e te dar alguma coisa. Ele quer abrir os braços dele e te abraçar, te dar um abraço muito forte e te chamar de filho.
sabe, e ter uma comunhão muito forte com você e estar do seu lado todo dia da sua vida. Eu quero agradecer essa oportunidade ao Senhor Jesus por mais esse vídeo, em nome de Jesus. Eu confesso que muitas vezes pensei em desistir, mas algo me segurou, uma força me prendeu a ti. Eu já nem sei quem sou.